com a paz do noivo. Quem tem essa paz, aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Tem um louvor que quem canta é o irmão Lázaro, que eu gosto muito. Na verdade, Deus não me deu esse talento lindo. Eu estava vendo aqui aquelas duas jovens, elas são irmãs, não, né? O pai dessa de azul está aqui. São irmãs em Cristo. São irmãs de sangue, né? Não é minha. Do lado, daqui para lá, do lado esquerdo, sei que é filho do nosso pastor, né? De Assis Martins. Irmãos, eu não sei aonde o pai daquela jovem, Andrômeda. Era missionário lá. É missionário? Está aqui, Paulo. Muito bem. Então, o que Deus mandou falar, irmão, é porque assim, Jesus ele fala a mesma língua, irmão, todas as situações. Amém? Me lembro que eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, estava em casa quando alguém chegou e falou para o meu pai: "Senhor Manuel, o que é isso?" A calçada estava toda arrebentada e ele disse: "É a raiz do ninho, essa árvore plantada para dar sombra. A raiz." Alguém pediu para subir o som. Está ouvindo bem aí? Tá bom. Não? Amém. E aí, tempo depois eu estava numa calçada lá brincando com os amiguinhos e um deles falou que a calçada estava sendo arrebentada e eu logo disse: "É a raiz do ninho." Eu aprendi ligeiro. Como essas crianças aqui, né? Aprenderam ligeiro, rápido. No meu interior é muito comum a gente dizer que a árvore é conhecida pela raiz, pela casca, pela folha. Mas a Bíblia nos orienta diferente. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Amém? É conhecida pelo fruto. Quarta-feira, não essa, mas a outra, eu perguntei para Deus, é de Vando, né? O pastor que está ministrando aqui nas quarta-feiras. Porque ele me disse uma coisa que eu creio hoje, que veio do céu, com relação a uma decisão que nós tomamos. Ele chamou ela de difícil. Ele não sabe o nível de dificuldade que foi tomar a decisão. Mas nós tomamos uma decisão. Mas ele disse que a decisão era muito difícil, né? E eu perguntei: Senhor, se for de Deus, confirme. Nem sempre, irmão, Deus confirma no nosso tempo. Deus sempre faz as coisas dele no tempo dele. Quando foi quarta-feira passada, eu estive aqui. Quem esteve quarta-feira aqui? Amém. E eu não esqueci do nome da filha do pastor, Isadora. E a ela foi dada uma oportunidade aqui. Irmãos, eu pude perceber que aquele fruto era um fruto bom. Então, se era um fruto bom, é porque a árvore que estava aqui, que ministrou, era uma árvore boa. Glória a Deus. Uma árvore boa. Amém? Aleluia. Então, eu já tive a oportunidade de ver as duas louvando juntos, já pela segunda vez. Eu não conheço o pai da Andrômeda. Depois eu quero saber por quê. Andrômeda. Não é muito comum, eu nunca tinha escutado esse nome, né? Andrômeda. Viu? Mas preste bastante atenção, que a Andrômeda, o pastor de Assis Monteiro, eu já conheço. Martins, perdão. Mas o pai da Andrômeda eu não conheço. Mas pelo fruto, eu já sei quem ele é. Aleluia. Amém? Nós somos representantes, irmãos, de Cristo. Se você é representante, embaixador de Cristo, você tem que representar o seu pai, a sua mãe, o seu pastor. Você tem que representar o seu ministério, o seu marido, a sua esposa. Aonde você estiver, não é necessário que a esposa ou o esposo esteja presente, mas que a igreja olhe para você e diga: o pai desta jovem
aleluia, é um homem de Deus. Glória a Deus. A esposa, o pastor dessa mulher que está aqui hoje, ele pode estar lá no Japão, mas pelo que ela está representando hoje, o marido dela é um homem de Deus. Amém? O nome disso, sabe o que é, irmãos? Caráter. Amém? Já nós vamos falar sobre isso. Caráter. Eu fiz isso lá na igreja do Tupuiú. Acho que alguém aqui já conhece. Pastor, aí tu já sabe. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Esse copo está cheio d'água, totalmente cheio, assim como esse aqui também. Esse tipifica a pessoa bendita do Espírito Santo. Está cheio de poder, de honra, de glória, de majestade. Aleluia. Está cheio de unção. Glória a Deus. É o próprio poder. Esse representa os crentes desta igreja, representa o pastor, representa a minha pessoa, a pessoa do pastor de Assis, a pessoa dos obreiros, e representa você que está na nave da igreja. Eu queria que você respondesse com autoridade, sem medo, irmãos. Estamos na igreja. É possível eu derramar esta água dentro deste copo? Toda essa água dentro desse copo é possível? É? É. Por quê? Vai transbordar. Não. Sem transbordar. Vai transbordar. É possível? Não é possível. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vou aproveitar que eu estou com sede, né? Vou beber. Irmãos, para a glória de Deus transbordar em nossas vidas, o amor de Deus transbordar em nossas vidas, para a unção de Deus transbordar, transformar as nossas vidas, é necessário que eu e você venha se esvaziar das coisas do mundo. Aleluia. Amém? Glória. É possível? É possível. É possível. Desde que eu e você venha renunciar daquilo que o nosso coração está cheio, que não agrada o Senhor. Amém? Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Santo seja o Senhor. Queria convidar esta igreja para abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 51. Quer dizer que nós continuamos felizes e vamos ficar sempre assim, felizes, viu? Tivemos, antes de vir para cá, nós passamos lá no Tupuiú e deixamos os irmãos bastante felizes, para a glória de Deus, né? Deus é maravilhoso e eu creio que aquele lugar, assim, sempre que a gente chega lá, não é diferente daqui, mas sempre que a gente chega lá, a gente vê algo diferente. Deus está se manifestando poderosamente naquele lugar. O diabo ele não está satisfeito com a perseverança do pastor Gilson, né? Mas ele não precisa ficar satisfeito. A vontade que nós queremos é que ele fique insatisfeito. Quanto mais insatisfeito ele fique, melhor é para o crescimento da obra do Senhor. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Papai do céu. Versos de número 51, capítulo 9. E aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem lá ia a Jerusalém. Versículo de número 54. E os discípulos,
Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que faça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Preste atenção, versículo 55. Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Aleluia. Eu vou repetir. Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Feche os seus olhos e cubra a sua cabeça. Eu sei que você tem convidado algumas pessoas para estar aqui, principalmente no culto de domingo, culto da família. Talvez você tenha até desistido de convidar, porque essa pessoa até hoje não veio. Essa palavra de Deus essa noite, ela veio para nos capacitar, para nos fortalecer, para que você nunca venha desistir do talento que Deus te deu. Glória a Deus. Para que você nunca venha desistir dos propósitos, dos projetos e dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, é um privilégio estar na sacra santa presença do Senhor nessa noite, pois sabemos que algo grande, Pai, está acontecendo neste lugar, e nós cremos que juntos, com a nossa fé unida, como homens e mulheres, como servos do Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer para as nossas vidas. E nós cremos que o Senhor esta noite vai derramar uma palavra de conhecimento, uma palavra de restauração, uma palavra que vai nos fortalecer diante das circunstâncias, para que nunca venhamos desistir dos projetos e dos sonhos de Deus nas nossas vidas. Se as pessoas que nós convidamos, elas não estão aqui hoje, não estão participando dessa festa aqui hoje, é porque algo tem Deus para tratar dentro de cada um de nós. É necessário que haja uma limpeza absoluta, é necessário que haja um esvaziamento do nosso eu, da nossa vontade, para que Deus venha fazer a vontade dEle. E eu creio que neste lugar muitas vidas vão dobrar os joelhos ao Senhor Jesus, Salvador das nossas vidas, único e absoluto Senhor. Não há outro Deus além dEle que possamos seguir. Não há um intercessor que nos leve ao Pai que não seja Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu, aquele que deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, aquele que foi crucificado, açoitado, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido diante de testemunhas, mas calado durante todo o tempo, porque ele sabia, aleluia, que o projeto de salvação é para o mundo inteiro, e aquele que crê, diz a Bíblia, será salvo. Amado Deus, nesse momento eu te peço, Pai, fala conosco, queremos continuar ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, o culto hoje é família. Normalmente as igrejas celebram todos os domingos o culto da família, relacionado à família, ao crescimento desse projeto tão bonito que a Bíblia nos faz entender que nasceu no coração de Deus. Muitas vezes as pessoas deixam, ou nunca entraram, até têm vontade de conhecer, mas não entram nas igrejas evangélicas por causa do legalismo, porque muitas igrejas ficam se impondo,
tentando mostrar algo que não é real. Pode até ser verdadeiro, mas aplica de forma errada. E as igrejas evangélicas, elas têm sido subtraídas de vidas por causa dessa visão legalista. O número tem sido absorvido. As pessoas não têm entrado nas igrejas para ouvir a palavra de Deus, simplesmente porque entende que um escândalo aqui, um escândalo acolá, tem tornado essa igreja uma igreja contrária aos princípios de Deus, e isso não é verdade. Se você me perguntar se os escândalos que acontecem em algumas igrejas, em algumas comunidades, é de Deus, eu vou dizer que não é. Deus não trabalha com escândalos. Mas a Bíblia diz no capítulo 17, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 1, que esses escândalos, eles são inevitáveis. Não tem como evitar. Quem disse isso não foi o pastor Ayrton, não foi o pastor Assis, não foi o pastor Gilson. Quem disse isso não foi o Papa Francisco. Quem disse isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Está na sua Bíblia. É inevitável os escândalos. Versos 1. E o versículo de número 2 diz: mas ai daquele que por eles vier estes escândalos. Melhor seria que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem dentro do mar. Isso quem disse foi Jesus. Está na sua Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Vou traduzir o que Jesus disse. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho, uma pedra pesada, enorme, que fazia mover aquele moinho para trazer águas. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar, aleluia, do que por estes os escândalos vier. Jesus está dizendo esta noite: aquele que participa através de engano, através de mentira, através de disse-me-disse, através de língua solta, esses patrocinadores de engano, essas pessoas que não conseguem reter a sua própria opinião, melhor que se suicide logo e vá lá para o inferno, porque vai sofrer muito menos, porque eu creio que a mão do Senhor vai pesar sobre aqueles que promovem, porque está escrito, os escândalos dentro da igreja. E são esses os escândalos que têm feito as igrejas se esvaziarem. As pessoas têm renunciado do seu próprio Criador. Não importa o credo religioso, se você seja católico, se você seja crente, cristão, se você seja o que você for, espírita, isso não importa. O que importa é que as pessoas têm se esfriado na fé. Mas isso não foi uma profecia de Jesus, porque ele escreveu no capítulo 24, no livro de Mateus, que no final dos tempos que antecedem a vinda do Salvador, a fé de muito iriam se esfriar por causa desses escândalos, desse pecado, desta lepra que contaminaria a igreja, e o amor de muitos iriam se esfriar, e muitos iriam se apostatar-se da fé. Está acontecendo, mas isso não é uma profecia. Irmão, Jesus disse isso para alertar a igreja. Jesus disse isso para alertar a mim, para alertar você, para que você entenda, preste atenção, para que você entenda que nos dias finais, com os sinais que já está acontecendo, aleluia, entenda isso. Jesus está voltando. Aleluia. Eu disse aqui a última vez, como é bom ficar ouvindo isso, irmão. Jesus está voltando, porque vai chegar um tempo que quem ficar aqui não vai ouvir mais esse negócio. Só vai voltar uma vez. É a segunda. A Bíblia chama de parousia. A resplandecedora luz no céu. É quando Jesus vem buscar a igreja.
Mas Jesus vem buscar uma igreja com um caráter limpo, impoluto, sem manchas. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Limpo, sem mancha, impoluto. Jesus vem para buscar uma igreja compromissada, mas vem buscar uma igreja com um caráter limpo. O que é caráter, irmãos? Caráter é espelho. É aquilo que você representa, é aquilo que reflete em você. Não dentro da igreja, mas fora. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, depois de que Deus criou tudo que Ele achou bom, houve uma reunião da Trindade, porque Ele já não fazia mais a separação da luz das trevas, mas Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nesse momento, Deus estava criando um homem espiritual, estava criando eu e você. Nesse momento, o nosso nome estava sendo escrito no livro da vida. Aleluia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava criando um homem espiritual, um homem com caráter de Cristo, um homem com caráter limpo. Aleluia. Com caráter divino, um homem limpo, inteiro. Assim como o primeiro Adão, um homem bonito, um homem inteligente, um servo fiel, um amigo de Deus, que todo final de tarde ele vinha para contemplar todo o trabalho, toda a fidelidade atribuída, tributada ao Senhor. Esse foi o homem que Deus criou. Deus não criou um homem para pecar, Deus não criou um homem para sujar a imagem, o caráter de Deus. Porque o que algumas pessoas têm feito é sujado a imagem, porque já não reflete mais a imagem do Senhor. Paulo escreve no capítulo de número 3 de 2 aos Coríntios, no versículo de número 18, quando ele compara a igreja ao espelho, ele diz que nós temos que refletir a imagem de Deus, e que lá fora, não aqui dentro, mas lá fora as pessoas vêm olhar para nós assim: vejo que aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu vejo muitas pessoas falarem dos pastores, mas eu vejo que aquele homem ali é um homem de Deus. Eliseu não tinha bata, batina, paletó, gravata. Nessa época a Bíblia não tinha sido escrita, mas não precisou de nada disso para que aquela mulher samaritana olhasse para o marido dela e dissesse assim, está lá no versículo 9, 2 Reis capítulo 4: meu marido, eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. Glória a Deus. Eliseu, ele renunciou das coisas naturais para fazer a vontade de Deus. E a renúncia é uma esponja que limpa o espelho que reflete a glória do Senhor. Aleluia. Aqui no texto que a gente leu, irmão, aqui tinha dois rapazes jovens, Tiago e João, tiveram o privilégio de andar lado a lado com Jesus, de ter a presença, de ouvi-lo consubstancial, com carne, como homem. Eles foram escolhidos. A ele foi ensinado. Eles andaram com Jesus. Eles apenas não tinham fé em Jesus, eles andavam com Jesus. Mas chegou um momento que Jesus pede que eles entrem naquela aldeia em Samaria. Samaria era uma espécie de província, um estado, não aceitava os judeus, eles tinham uma intriga, eles viviam uma inimizade antiga, uma antipatia, não tinham empatia, era uma antipatia antiga. Não era por ser a pessoa bendita de Jesus Cristo que quisesse passar a noite lá naquela aldeia dos samaritanos que eles iam se permitir, não. Eles não aceitaram.
Aí Tiago e João voltam e falam: ó, é o seguinte, não está aqui, vamos conjecturar. O negócio ali está meio feio. Os samaritanos não vão aceitar que o senhor venha pernoitar aqui em Samaria. Mas eu estava aqui conversando com João conversando comigo. Basta que o senhor autorize aí que a gente manda descer fogo do céu. Aleluia. E queima tudo. Eita Jesus. Aí Jesus olha para eles dois, balança com a cabeça. Meu Pai, vós não sabeis de que espírito sois. Aleluia. O que é que Jesus estava dizendo, irmãos? Vocês não têm ainda o seu caráter moldado. Você quer conhecer o caráter de um crente, irmãos? Quer conhecer? Veja como é que ele reage diante das adversidades. Você quer conhecer o caráter de um cristão? Veja como é que ele reage diante de uma situação, diante de uma palavra que ele não gostou da doutrina, diante de uma repreensão que foi dada pelo pastor ao filho. Talvez, muitas vezes, nós repreendemos uma criança, imediatamente a mãe deu uma reação contrária. Veja, são nas adversidades que nós conhecemos, é na forma como reage o crente que nós conhecemos o caráter dele. Jesus diz: vós não sabeis de que espírito sois. Faz quanto tempo que vocês andam comigo? O que é que eu tenho ensinado a vocês? E agora, por causa de uma bobagem dessa, você quer assar essa turma? Não existe isso. No versículo de número 56 diz: vós não sabeis de que... 55, vós não sabeis de que espírito sois. 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Glória a Deus. Não cabe a mim, não cabe à igreja, não cabe a nós matar. Aleluia. Isso fazia Paulo. Viu? Lembra da pergunta aqui? Isso quem fazia era Paulo. É tão importante. Quem que lidera essas crianças aqui? Jacob em si, né? Você está vendo, irmão, como é que funciona? Porque lá na frente vão dizer para eles, lá na frente vão condenar, vão apontar, porque as coisas não vão melhorar, cada dia que passa vão piorar. Perdoe de quem acredita o contrário. Se a Bíblia diz que no final dos tempos o negócio vai ficar arrochado, eu fico com a Bíblia, irmão. Cabe a mim e a você orar, implorar ao Senhor, clamar a Deus, não querer matar, porque matar é muito fácil, mas não resolve o problema. Matar é muito simples, mas não resolve o problema. Então eu vejo alguns pontos aqui nessa mensagem. Primeiro, eu quero dizer para a igreja que caráter não se vende numa prateleira. Caráter não se encontra na internet. Não tem como buscar caráter na internet. Ou caráter é limpo, ou caráter é sujo. Algumas vezes você deve ter escutado que alguém não tem caráter. Isso é mentira do diabo. Todo mundo tem. Ou é limpo ou é sujo. Não existe. Todos nós nascemos com caráter. Não existe implante de caráter. Você nasce com ele e morre com ele. Viu? Não, Deus mudou. Muda nunca. Você nasce com ele e morre com ele. Agora quem decide limpar é você. Caráter é uma decisão sua. Se você quer ser um homem ou uma mulher de caráter limpo e impoluto, quem decide é você. Pastor, aí, pastor de Assis, muda não, viu? Nem Jesus conseguiu mudar o caráter de João e de Tiago. Aleluia. Tanto tempo andando junto com eles, não conseguiu moldar. Mas Jesus sabia que havia uma grande necessidade. Jesus sabia que eles iam voltar com essa história, com esse relatório. Jesus precisava mostrar para eles sem acusar. Não cabe a nós acusar. Jesus, quando mandou eles ver um lugar para eles dormir,
descansar. Jesus sabia, porque os samaritanos não gostavam dos judeus, não se entendiam. Jesus sabia que eles iam voltar e iam dizer que eles não iriam aceitar, porque Jesus queria mostrar para eles qual era a reação do coração deles, como é que estava. Ou seja, se aqueles homens pedem fogo do céu como fez Elias, você sabe o que ia acontecer? O fogo ia descer. Você sabe o que ia acontecer? O fogo ia queimar todo mundo. Meu irmão, eu fico imaginando, não está na Bíblia, Jesus dizendo para ele: como é que eu vou dormir num lugar com cheiro de defunto queimado, num calor infernal? Deus, eu não quero isso. Aleluia. Eu não quero queimar ninguém. Eu vim aqui para dar vida e vida em abundância. Ô, glória! Aleluia. Às vezes tem um irmãozinho que está dando um pouco de trabalho, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes quem precisa ser moldado é o pastor. Existem coisas dentro de nós que precisa ser moldada, e Deus usa um irmãozinho. O irmãozinho é só o sangue, aleluia, misericórdia. Essa palavra às vezes é usada de maneira errada. Misericórdia é amor, viu, irmão? Quando a gente vê alguém desviado, né? Às vezes bebendo por aí, a gente olha, né? Ao tom, misericórdia, é só o sangue, né? E muitas vezes quem está precisando de misericórdia somos nós. Isso aconteceu não faz muito tempo, 2 anos atrás, 2 anos e meio. O irmão chegou correndo, eu morava lá na Polpina, num prédiozinho lá. O irmão chegou correndo e vinha pingando. Pastor, entrou dentro da minha casa, não deu tempo de botar camisa, né? Eu gosto de ficar sem camisa em casa, não chego muito perto, né? Para receber honra. Ele entrou: pastor, o que foi, meu irmão? Que é isso? Ele vinha assustado. Eu vi o irmão fulano bebendo a bebida de Satanás. Aí eu fui olhar para ele e disse assim: e onde é que estão vendendo ferro, irmão? Porque se é de Satanás deve amargar. Esse não, o senhor não entendeu. O irmão estava bebendo cerveja. Quem foi que disse para você que cerveja é de Satanás? Né? Não é não? Isso é não. Cerveja não é de Satanás não. Cerveja é uma mistura de matérias-primas que Deus criou, que o homem desenvolveu para fazer confusão na mente dele, se tornar escravo. Mas tudo que está dentro da cerveja, quem criou foi Jeová Jireh, Rafa, Adonai, Shaddai, Elohim, isso é Jeová, o Todo-Poderoso, foi quem criou. As pessoas aqui misturam com segundas intenções. Irmão, você sabe qual é as 2 coisas melhores do mundo? Ele disse: não, vou dizer a primeira. Qual é, pastor? Eu disse: tomar cerveja gelada com carne assada é a primeira, e a segunda é passar chifre na mulher. Ele olhou para mim, irmão, e a hora de me agarrar. Do mundo! Você sabe por que eu não faço isso, irmão? Porque a Bíblia diz que eu vou para o inferno. E segundo, porque eu sou curado. Fazer o seguinte: dá um passo para trás, chega na porta e repita comigo: pastor. E ele repetiu. Eu vim aqui unir a minha fé com a sua. Porque tem um irmão lá que não carece sequer dizer o nome, porque o Espírito Santo está aqui como a terceira pessoa, entre nós dois, sabe o nome dele, para nós orarmos e libertarmos ele do caminho contrário. Glória a Deus. E nós oramos. Nós oramos. Você sabe o que foi que aconteceu, irmão? Ouvi dizer que ele disse hoje que vai acabar com a maconha do mundo, ele vai fumar tudo. Eu não acredito muito não, precisa de muita fé, porque todo dia se planta mais. E aquele irmão que estava bebendo a bebida de Satanás, se você passar em frente à igreja do Senhor Jesus, ele está lá adorando o Senhor de joelho. Todo dia é obreiro da igreja. Glória a Deus! Onde é que estava o caráter, irmão? Jesus estava moldando o caráter daquele homem. E o outro, em vez de olhar para o seu próprio caráter, foi olhar para o caráter do outro, para o espelho do outro. Aleluia. Ah, mas era crente sim, meu irmão.
espelho aqui e colocar um tecido em cima desse espelho, você não consegue se ver nele, não é assim? Não. Não consegue ver, mas ele deixou de ser espelho? Não. Com caráter, com a cara desvendada. É assim que nós temos que andar. É assim que diz o versículo. Bora ler ele junto comigo. Bora. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Aleluia. Diz assim: mas todos nós com a cara descoberta, em algumas Bíblias diz desvendada, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É assim que o mundo lá fora quer enxergar você. Um espelho que reflete a glória de Deus, mas com a cara descoberta, desvendada, com autoridade. Porque o crente muitas vezes ele baixa a cabeça, ele se esconde, ele bota um boné, bota um óculos escuro, quando ele sai na rua ninguém sabe, ele anda disfarçado. Esse era o caráter de Jeroboão. Aleluia. 1 Reis, capítulo 14. Esse era o caráter do rei Jeroboão, pai de Abias. Tinha uma família, tinha uma mulher. O caráter dele era sujo, mas foi uma decisão dele, porque ele foi ungido por Deus. O profeta Aías foi quem profetizou sobre a vida dele. Deus cumpriu, Deus foi fiel, mas Jeroboão estava fazendo as coisas contrárias. Preste atenção que isso é importante. Paulo está falando exatamente disso, com a cara desvendada, sem disfarce. Nós temos que servir a Deus com a cara desvendada, com o caráter limpo. É assim sim ou não? Abias, o filho de Jeroboão, adoeceu. A Bíblia diz que era uma doença de morte. Jeroboão, sabendo que o negócio para ele não estava muito bom, porque ele não estava sendo fiel, estava fazendo as coisas contrárias, com medo de se apresentar a Aías, o profeta, ele chegou para sua esposa, presta atenção, está na sua Bíblia. Olha, minha filha, tu se ajeita aí, põe aí um pano de saco qualquer, um saco de estopa, um pano velho na cabeça, uma sandália de escurulé, lá no interior é sola. Passa carvão na cara, disfarça, sai do palácio e vai lá em Aías, para saber o que se sucede aqui com o nosso filho Abias, para saber que medicamento cura esse menino. E a Bíblia diz que essa mulher se disfarçou, a rainha do rei, e saiu do palácio, ninguém na rua conheceu. Ela passou por todo mundo, precisou nem de segurança. A Bíblia diz que quando ela chegou no alpendre de Aías, já velho, com a vista escurecida, ou seja, cego, ela fez isso. Lá de dentro ela escutou uma voz dizendo: entra, mulher de Jeroboão, porque disfarça-te. Quero te dizer essa noite que não adianta você se esconder, que Deus vai conhecer você até pelo arrastado da chinela. Aleluia! Glória a Deus. Aí eles eram cegos, mas quando ela sentou o pé na soleira, ele clamou lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão, porque disfarça-te. E disse mais: venha para cá, que a história que eu tenho para dizer para você não é boa. O que Deus tem para dizer para a igreja que não é fiel, irmão, não é boa. Assim que você voltar, você pisar na soleira da sua casa, seu filho vai morrer. Aleluia. Que história é essa? Deus tem palavra de vida para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm um caráter limpo na presença de Deus, para aqueles que buscam. É bem verdade que a circunstância hoje, ela vem numa medida para contrariar. Eu luto muito contra isso. Luto demais contra isso. Mas é um fato.
Você se surpreende, eu não posso aqui dizer nome. Mas tem uma pessoa que ela me procurou não tem muito tempo. Preste atenção. Não tem muito tempo. O pastor ele sabe isso. Eu comentei com ele rapidamente. Procurando ajuda. Construir uma igreja. Investir dinheiro. Não é um pedacinho de chão, é grande, mano. É bem maior que você vai ter aqui. A dela tem 3 megabytes. A largura é essa. São 15. Toda forrada. Toda na laje. Coluna a cada 3 metros. Está fazendo algo de excelência. Mas não perde a oportunidade de falar da minha mulher. Você é caráter, irmão. Sujo. Está lá, está construindo. É de Deus? É de Deus. Eu estou construindo uma igreja para adorar o Senhor. E eu creio que muitas vidas vão se converter lá dentro, porque eu sou curado nessa área. Falem mal, mas falem de mim, de sucesso. Nem. Estou preocupado com isso. Eu disse aqui uma vez e vou repetir. Não se incomode com o que fala de você. Não se incomode com as acusações. Não se incomode com as calúnias, com as difamações. Viva de acordo que nem mesmo uma pessoa que fala de você acredita no que está sendo. Sabe por quê? Porque você é não o que fala, mas você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia! E pronto. Glória a Deus! Aleluia! E Deus decidiu que você é o que você é. Segundo ponto dessa mensagem, nosso caráter tem a ver com a nossa escolha. Nós refletimos aquilo que nós escolhemos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós escolhemos. É muito importante nós ter cuidado com as nossas decisões. Amém? Amém. Toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, não tome decisão por você. Salomão diz que nós não devemos se estripar na força do nosso braço. Estripar vem de estripo. Estripo é uma peça de ferro fundido, de latão. Quem é do interior aqui sabe que é colocado no arreio de uma sela, que serve para o cavaleiro meter o pé e pisar. Só que quando ele pisa, ele acredita que aquele ferro no arreio da sela vai segurar o peso dele. E ele vive fazendo isso, pá, montando. Vive fazendo isso, pá, montando. Isso é muito comum no interior. Mas é chegado um dia que ele faz isso, o estribo quebra. Aleluia, ele cai no chão, se acidenta. Não se estribe no seu próprio entendimento, mas nos princípios da palavra de Deus. Glória a Deus! Na vontade. Vamos fazer a vontade de Deus, mesmo, irmão, que não seja para trazer benefício para nós. Paulo compara a igreja. Aliás, eu poderia comparar a igreja a uma instituição financeira, a um banco, a um exército, mas Paulo, ele usa a analogia do corpo. E quando Paulo usa a analogia do corpo, ele está dizendo que eu que ajudar o irmão Bira, mesmo que ajuda, não beneficia a mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo, Jesus. E a cabeça é Ele. Amém? Depois da oportunidade, nós vamos ver alguma coisa. É bonita essa mensagem. Ela é doutrinada, é uma mensagem de ensino. O corpo da igreja. As decisões, irmão, nosso caráter tem a ver com a nossa escolha. Terceiro ponto, vamos correr por causa do horário. Não enfrentar determinadas situações também revela o nosso caráter. Ou seja, fugir. Situações importantes para o rei também revela o nosso caráter. Revela a quem nós estamos servindo. Tem gente que adora fazer uma coisa e depois volta atrás. Tem gente que agora adora levantar a mão na igreja. Tenha cuidado com isso, porque às vezes a gente pede para levantar e as pessoas levantam sem pensar. Caramba, cuidado que pode dar até uma bucite, né? Tem que cuidar. Levante o braço.
quando o seu coração mandar. Amém? Amém. Uma vez eu cheguei numa igreja e disse: quantos aqui quer trazer só uma cadeira domingo para esta igreja? A igreja toda levantou a mão. Sabe quantas cadeiras apareceu lá? Uma. Ninguém obrigou ninguém a levantar a mão. Uma cadeira é barata, né? Essa aqui é um pouco mais cara, mas as cadeiras de lá é mais ou menos 18, 19 reais. Ninguém é obrigado a levantar a mão. Você não pode ser constrangido a fazer isso, tem que ser de coração. Amém? Só uma questão de caráter. Mas quando você se comprometer, irmão, cumpra, nem que doa. É o diabo dizer: não, mas não. Eu disse que fazia, assim está feito. Foi no meio de uma negociação que Deus me deu essa mensagem. Ninguém sabe porque eu estou falando isso. Foi no meio de uma negociação que Deus me deu essa mensagem. Eu escrevi ela aqui. Ó. O nosso caráter tem a ver com as nossas decisões. Não enfrentar determinadas situações também revela o nosso caráter. Um dia Deus olhou para a terra e viu lá Jonas e disse: Jonas, meu filho, vai à cidade de Nínive e leva lá uma palavra de transformação, que aquele povo está contaminado. Ele disse: sim, senhor. Parece que eu estou lá ouvindo Jonas dizer: na hora, eis-me aqui. Todo mundo sabe o que Jonas fez, né? Em vez de ir para Nínive, que fica aqui, ele foi para Tarsis, que fica mesmo lá. Ele foi para a direção contrária. Contrariou a vontade de Deus. Aceitou e voltou atrás. Não enfrentar. Porque quando você aceita um desafio dentro da igreja, você aceita, irmão. Eu perguntei para minha mulher, ela disse: eu aceito. Eu falei com o pastor Ailton, ele disse: eu aceito. Eu não sei se ele passou para o pastor da igreja ou para dirigir da igreja. Mas eu conheço a minha mulher nas orações de 3 horas da tarde, e eu perguntei para ela: você aceita o desafio na palavra da verdade, 3 horas da tarde? Não tem problema nenhum, porque eu estou saindo daqui, nós vamos morar lá em Messejana, mas 3 horas da tarde eu vou deixar você aqui. E ela disse: eu aceito. Glória a Deus. Para isso é necessário que a gente venha romper compromissos naturais, que traz benefício para a gente, para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Jonas, vai lá, ele não foi. Quando Jonas tinha que subir, a Bíblia diz que ele desceu, ele foi procurando. Quando a Bíblia diz que ele tinha que falar, a Bíblia diz que ele calou, ele foi dormir. Quando Deus mandar vá. Quando Deus disser pare um instante, pare. Aleluia. Quando Deus disser se levante, quebra a cadeira, joga no mar. Rasga a rede, levante. Jonas aceitou o compromisso e não honrou. Naquele momento, Jonas precisava passar um pano no espelho. Se eu pegasse o espelho e colocasse aqui na parede, jogasse uma xícara de café, escorresse em todo o espelho, pastor de Assis, o senhor ia conseguir tirar sua barba com um espelho sujo? Mas por acaso esse espelho sujo de café, ele deixaria de ser espelho? Não, ele continuaria sendo espelho. Tem muito crente que continua sendo crente, mas anda com a cara coberta, anda com o coração manchado, não resplandece nada, não reflete imagem nenhuma. Se eu pegar um espelho e colocar ele aqui na parede e virar ele o contrário, ele continua sendo espelho, mas ele não vai refletir nada. É necessário, irmão, que como espelho a gente esteja com a nossa cara desvendada, descoberta. É necessário que a gente venha estar limpo, impoluto, e é necessário que a gente venha estar na posição correta. Assim é o espelho cristão que o mundo quer ver lá fora, não é aqui dentro. Amém? Amém. Amém. Tem gente ainda que continua achando que ter talento, cantar, pregar, isso revela o seu verdadeiro caráter. Isso é uma mentira do diabo.
não é o seu talento, não é o dom de pregação que você tem, não é a voz ungida e afinada que você tem, porque o caráter, irmão, não é da boca para fora, vem do coração. Muitas vezes você vê as pessoas cantando, você vê as pessoas louvando, você vê as pessoas pulando, você vê as pessoas sapateando, mas quando chega em casa, o coração amargurado, questionando o marido, questionando o filho, questionando isso, questionando aquilo, murmurando, como fez o povo lá saindo do Egito. Era Deus mandando água, saindo de onde não era para sair, mandando comida, dizendo: não me pergunte de onde é que vinha, que eu não tenho explicação para isso. Manjar do céu, não me pergunte de onde é que vinha, como vinha e como é que era feito. Eu acredito que nos caldeirões celestiais, Glória a Deus. nas panelas de Jeová. Aleluia. Mas vinha, e o povo reclamava, porque eu acredito que a comida era muito melhor, mas reclamava, sabe por quê? O imediatismo das pessoas. Isso revela o nosso caráter, isso revela quem nós somos. Aleluia. O seu caráter não está no que você fala, mas em suas ações, segundo o seu coração. Nem sempre palavras bonitas representam uma pessoa com um caráter limpo. Nem sempre aquilo que você diz que é o que você é. Você encontra muitas pessoas dizendo: eu sou o tal, comigo o negócio é assim, eu sou do tempo que um cabelo de bigode tinha valor. O meu não tem, mas quando eu usava eu não arrancava para um lado, viu? Porque dói. O negócio de arrancar o cabelo de bigode dá confiança. Antigamente era assim. Menino, vai ali na bodega do Manuel. Ele voltava, ele disse que não tem nada assinado, arranca aqui o cabelo do bigode. Era o certo, ele vinha e trazia a mercado dele, porque o cabelo do bigode tinha muito mais valor do que a assinatura. Sabe o que é isso? A palavra, quando ela vem do coração, quando ela vem do coração de um cristão curado, limpo, com caráter limpo. Preste atenção, eu disse que caráter é decisão. Quem tem que decidir é você. Jesus, ele veio para trazer uma palavra de limpeza, de restauração. Jesus, ele veio para trazer uma palavra de restituição. Jesus, ele veio para trazer uma palavra que vem para moldar, transformar. Mas quem tem que aceitar é você. O que eu estou fazendo aqui, irmão, é a vontade de Deus. Só depende de você. Se você quer receber, você vai receber em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor. Queria chamar aí as vozes ungidas para a gente louvar. Amém? As vozes ungidas. Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 23, enquanto as irmãs chegam, versículo 26, tem uma história interessante. Naquele momento, Jesus estava sendo conduzido ao Monte da Caveira, ao Calvário. Estava cansado. Jesus era homem, era Deus, mas como homem, ele não estava mais aguentando. Mas tem uma coisa interessante nesse texto, irmãos, é que esse texto fala de um homem que vinha do campo, nome Sirineu. Esse homem vinha do campo, estava cansado, estava exausto. Jesus já não aguentava mais. A Bíblia diz que vinha uma multidão seguindo. Aleluia. Mas nenhum dos seus discípulos aparece nesse texto da Bíblia. Aqueles que diziam que dava a sua própria vida, aquele que se mostrava ter um caráter limpo, ter um caráter de Cristo, aqueles que diziam que morria: Senhor, eu morro por ti, se necessário for, eu dou a minha própria vida. Mas existe um momento das nossas vidas, irmãos, que a gente recuoa. Isso é uma questão de caráter. Está doendo, irmão? Fica ali.
Feche os olhos. Está apertado, fica ali, que Jesus vai afrouxar o negócio. Aleluia, Deus. Feche seus olhos. Escuta isso. Escute. A meditação vai continuar. Escute. Abra teu coração. Abra teu coração. Espírito Santo de Deus.
obrigado.